Olá, tudo bem? Vamos iniciar então esta live, mais este vídeo simultâneo que estamos gravando aqui, simultâneo no Instagram e simultâneo no YouTube, sobre psicanálise, sobre hipnose, sobre o mundo da terapia. Então esse aqui é o canal do Instituto Lacerda de Desenvolvimento Humano e aqui nós abordamos todos os tipos, todas as questões terapêuticas. O tema hoje é continuação do vídeo anterior, que falamos a respeito da terapia de choque e do que esperar de uma terapia. Então o vídeo era voltado para as questões do paciente. Agora eu quero falar das questões do terapeuta. É uma continuação, então, né? Um tema que eu quero trazer para vocês é como escolher um bom terapeuta. Como que se escolhe um bom especialista, um bom psicólogo, um bom psicanalista? Como saber se você está ali no lugar certo, se é a pessoa certa, a pessoa mais adequada para você, ok? Então vamos hoje falar sobre isso. Pois bem, existem um tipo de terapeuta, será que todos gostam? Será que existe uma modalidade, uma espécie de terapeuta? Será que existe um estilo de terapia unânime, que todo mundo gosta? Tá? Vamos entender um pouco isso hoje. Né? Será que existe aquela modalidade ali que vai dar certo, vai que é certeiro? Vamos falar sobre isso, tá bom? Muito bem, então eu vou começar dizendo o seguinte para você, olha, se você faz terapia, se você está fazendo análise, ou numa psicóloga, ou num psicanalista, e o seu terapeuta é muito bom com você, então abandone-o. É, isso mesmo. Abandone o seu terapeuta. Se o seu terapeuta é muito bonzinho com você, abandone-o. É muito provável que não vai gerar resultados transformadores, substanciais na sua vida, isso. Ok? Esse tipo de terapeuta. Tá? Vamos entender então o porquê isso. Aquele que busca ter um amigo como terapeuta precisa fazer terapia. Ok? Aquele que busca encontrar no seu terapeuta aquela pessoa amável, aquela fala, eu quero alguém que me compreenda, né? Eu quero um amigo terapeuta. Você está precisando de terapia, meu querido. Ok? E na terapia você, com um bom terapeuta, não vai encontrar isso. Não vai encontrar aquele amigo seu. Embora existem terapeutas que aviesem-se para este caminho, para esta modalidade, a amizade terapêutica. Que ora, se você quer uma amizade terapêutica, chama seu amigo para ir tomar um café na sua casa, porque uma amizade terapêutica não vai gerar nada mais além do que você já tem encontrado com o seu amigo já. Mas você quer ir além, não quer? Você quer resolver questões que o seu amigo não está conseguindo resolver, não é mesmo? Então, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, olha, se você está precisando, está querendo achar um amigo terapeuta, então é uma evidência que você está precisando fazer terapia mesmo, procure um terapeuta. Tá? E agora eu quero trazer para vocês, tratando-se nessa questão de como escolher um bom terapeuta, 3 equívocos, tá? Que nós cometemos, que muitas pessoas cometem na escolha do seu terapeuta, na escolha de um terapeuta para você mesmo. Eu sou psicanalista, eu sou hipnólogo, eu sou PNP practitioner, interpretação de desenho clínico, enfim. Mas tem outras modalidades, outros estilos de terapeutas que você vai encontrar.
ok? Para aqueles que estão entrando, sejam bem-vindos. Olá a todos. Quem quiser fazer a pergunta, pode fazer. A Elisângela colocou lá, vixe, é justamente essa expressão que nos ocorre, né? Vixe, como encontrar um bom terapeuta. Vamos falar sobre isso, eu vou falar isso no iCru, em meia hora. Essa live tem meia horinha, gente. Então fiquem atenados a esse vídeo aqui, tá? Eu quero trazer então esse conteúdo. Então, estamos fazendo uma live simultânea, tanto esse vídeo vai estar no Instagram quanto no YouTube, tá? Então, você que está me assistindo no Instagram, depois que assistir essa live, corre lá no YouTube, no Instituto Lacerda, canal Instituto Lacerda, IDHL, tá? Pode colocar tudo junto, Instituto Lacerda, vai aparecer ali. E já se inscreva no meu canal, assine o sininho lá. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve, dá uma força. E todo dia, diariamente, estamos postando lives, vídeos, conteúdos para que você possa acompanhar no mundo terapêutico aqui do Instituto Lacerda, aulas também. Vamos falar sobre tudo isso de uma maneira simples, de uma maneira prática e sem redondezas, tá bom? E você que está me vendo no YouTube, acessa meu canal ali, meu perfil no Instagram, Instituto Lacerda, e me segue, porque tem conteúdos no Instagram que eu não posto lá no YouTube e vice-versa, ok? Então vamos lá. 3 equívocos na escolha de um terapeuta. O primeiro equívoco que as pessoas geralmente cometem na escolha do terapeuta é imaginar que você vai acertar de primeira. Pode parecer bobo, mas é. A pessoa ela acredita que vai encontrar o terapeuta e que de um leque de milhares de terapeutas, de modalidades, de estilos que existem, ela vai acertar de primeira no especialista que vai dar certo com ela. Okay? Só que nós precisamos levar em conta algumas coisas. Que terapeuta é muito particular, nós vamos lidar com questões pessoais, com questões particulares, com intimidade. Então, se não houver uma palavrinha que sintetiza isso, que é transferência, não há terapia. Toda terapia precisa haver transferência. O que é a transferência? A transferência ela vem depois de uma aliança terapêutica. É o momento também onde o paciente sente-se seguro para transferir o seu conteúdo para o terapeuta. E o terapeuta, segundo diria Bion, ele se torna o continente deste conteúdo, o que contém o conteúdo, ok? Este é um processo na psicanálise chamado de processo transferencial, ok? Estou falando de psicanálise, pode haver também na psicologia, né? É a mesma coisa, tá? Então é um conteúdo, é uma relação muito próxima, muito íntima. E é muito difícil você acertar na primeira. Então, o que geralmente ocorre? A pessoa ela procura um terapeuta, nunca foi num terapeuta antes. Primeira vez que vai procurar um terapeuta. Geralmente, acontece de procurar um psicólogo, né? Porque vai procurar nas vias públicas, talvez num convênio e tudo mais. E aí? A abordagem da psicologia já começa que é completamente diferente da psicanálise, completamente diferente. Tá? Eu sou psicanalista, conheço a abordagem da psicanálise, alguns estilos de abordagens, que são vários, né? Alguns estilos de abordagens da psicologia e não gosto. Não gosto, posso afirmar que eu não gosto da abordagem, não faz sentido para mim. Ok? E o paciente ele vai ter um encontro com esse psicólogo. E aí tem um leque de variedades. Primeiramente, que tem a questão pessoal. Se o estilo do psicólogo, o jeito que ele fala, o jeito que ele... Se é homem ou é mulher, o jeito que ele aborda, ou psicanalista, se é mesma coisa. Se vai soar agradável, ok? Se vai soar familiar para o
paciente? Porque soar familiar? Porque dentro desta transferência deste conteúdo, há uma transferência estereótipica, que é o quê? A transferência de uma figura materna, de uma figura paterna. Então, precisa haver essa familiaridade, nem que seja inconsciente, e é inconsciente, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a abordagem. E como psicanalista, ocorre de muitos pacientes chegarem até mim, vindos de psicólogos, ou até mesmo vindo de outros psicanalistas, e reclamando da abordagem que o outro fazia com ela. Okay? Então, há essa questão da adequação da abordagem. Da mesma maneira, como eu tive com certeza pacientes que não se adequaram com a minha abordagem e foram procurar outros terapeutas que fazem mais sentido para ele. E é isso, né? O que nós, terapeutas, não podemos fazer é ficar ali se questionando por que o paciente foi embora. Não. A gente faz um questionamento, mas não sofremos por conta disso, porque sabemos que existem questões de escolha, de empatia, de transferência e tudo mais. Tá? Então, o primeiro equívoco que nós cometemos é acreditar que nós vamos acertar de primeira. E às vezes ocorre de errar de primeira. Né? Geralmente, o primeiro terapeuta que você vai não dá liga. Você não gosta da abordagem dele, você não gosta do estilo dele, você não gosta da maneira que ele fala, okay? Você não gosta da maneira como ele angustia, se ele angustia, se ele não angustia e tudo mais. Né? E aí você pode sair desse processo terapêutico, geralmente faz pouquíssimas sessões, e aí sai dizendo o quê? Olha, terapia é ruim. Terapia é horrível por causa disso. Eu fui fazer um dia terapia e aí é assim. E aí ele desenvolve um estereótipo do que é terapia. Né? Devemos tomar cuidado para não generalizarmos as experiências ruins que nós temos com terapeutas. Até mesmo porque existe uma grande variedade, como eu falei, de estilos de terapeutas, né? E também tem a questão do talento. Exatamente isso, talento. Porque precisa na vida ter talento para tudo. Para todas as profissões, é fundamental possuir talento. E na psicanálise também. E assim como todos os ramos, assim como todas as profissões, existem, e não são poucos, profissionais que não têm talento para o que fazem. Okay? Vão angustiar, não angustiam com sabedoria, no dose certa, no ponto certo, do jeito certo, com a entonação certa, no momento, principalmente no momento certo. Ok? Há toda uma pressa que o próprio terapeuta ele precisa tratar isso. Então, há a questão do talento. Tem profissionais psicanalistas, tem profissionais psicólogos que não têm talento para o que fazem. Tem técnica, tem conhecimento, mas não tem o tino para aquilo. Né? Da mesma maneira como tem profissionais que são excelentes professores e não são tão bons psicanalistas. E outros profissionais que são excelentes psicanalistas, mas não são tão bons professores. Acontece também. Por quê? Porque são áreas, né, de atuações diferentes também. Eu tenho um instituto aqui, e ao longo do meu estudo de psicanálise, professores também que eu já tive, eu tenho percebido isso, né? E tem professores que têm talento nas duas áreas também. Mas a gente tem que tentar primeiramente com relação ao talento. Né? Então você vai na sua primeiro encontro com o primeiro psicanalista, aí você dá o azar de pegar uma pessoa que não tem tanto talento para o que faz. Às vezes é um psicólogo. E aí há uma rincha com os psicólogos. Eu
eu propriamente eu tenho um gosto amargo na boca com relação a psicólogos, porque, inclusive, meus haters geralmente são psicólogos, né? Por quê? Porque eles criticam a psicanálise, dizendo que é um estudo menor, um estudo ali de 3 anos, alguns sem saber falar, dizem que é 2 anos, não importa isso. Criticam a psicanálise dizendo que é um estudo menor, que o psicólogo tem uma excelência maior porque eles estudam 5 anos. Só que, pera lá, o estudo de 5 anos da clínica do psicólogo, eles não estudam 5 anos para a clínica. Ele estuda 5 anos diversas matérias, psicologia forense, psicologia jurídica, enfim, RH e tudo mais. A clínica mesmo, do atendimento, do manejo, é pouco tempo de estudo. Já na psicanálise, a gente estuda unicamente clínica, atendimento. Por isso que há uma demanda muito grande, muitos pacientes abandonam seus psicólogos porque não dão conta, porque muitas vezes não têm talento, não tem manejo para o que fazem, e vão para um psicanalista. E ali o psicanalista ele tem mais manejo, ele tem mais maior abordagem, tá bom? Aqui estão dizendo aqui na live que travou, mas voltou. Maravilha! Aqui, olha, Elisângela, bom saber, se não ia pensar que estava sendo uma profissional ruim. Não, Elisângela, não pense isso não. Bom, há abordagens, tá? Diferentes. Freud, ele tinha um narcisismo. E dentro do narcisismo de Freud, o que ele dizia, o que ele ensinava? Ele dizia que, olha, a gente não deve se preocupar com as pessoas que abandonam a terapia, porque elas não estão sendo capazes de suportar a angústia, ok? Mas Lacan, ele diz diferente, ele diz, olha, nós precisamos olhar o motivo ao qual o paciente deixou a consulta, porque às vezes a culpa é nossa. Então Lacan já tem um olhar muito mais generoso, muito mais humilde consigo mesmo, tá bom? Mas a gente não deve pirar na paranoia também. Ouvi casos de psicanalistas, de psicólogos que ligam para os seus pacientes indignados, sabe? Não é por aí, não é por aí. Vá fazer terapia. O psicanalista ele precisa, o psicólogo também precisa fazer terapia. Aliás, é um ponto a se dizer da psicologia, né, que se diz tão nobre, que se diz tão melhor do que a psicanálise, e eu ponho aqui muitas dúvidas a respeito disso, né, até mesmo porque os professores doutrinam os seus alunos a pensar dessa forma, mas os alunos de psicologia se formam, muitos, sem sequer fazer um dia de terapia, porque não é exigido, assim como na psicanálise é exigido, você tem que fazer pelo menos 1 ano e meio de terapia para você se formar psicanalista. Senão você não se forma. Como você atende o seu paciente se você sequer fazer terapia? Se você saber como é por dentro, o manejo, não existe isso. E acontece. Muitos psicólogos se formam, vão atender paciente, nunca fizeram terapia, um monte de problemas pessoais e vão fazer contra-transferências para os seus pacientes, tá? Então, o primeiro equívoco na escolha de um terapeuta é o quê? É achar que você acertou de primeira. Então você que está me assistindo aqui, que vai procurar um terapeuta, fique tranquilo. Se você errar na primeira, normal, faz parte estatística. Procure 1, 2, 3, até você acertar aquele terapeuta que você fala, olha, esse cara mexeu comigo, mexeu com as minhas estruturas. Eu já tive a alegria de pacientes chegarem para mim e dizer, olha, eu fiz 2 anos de terapia com uma psicóloga e você, em 4 sessões, mexeu completamente com as minhas estruturas. Isso serve para se refletir. O que ela estava fazendo na outra terapia? Que não houve esse mexer com essas estruturas, tá bom? Bom, e tem os tipos de terapeutas, e os tipos de terapeutas são variados. Se você for pensar na área da psicologia, tem a Gestalt, tem o Carl Rogers, tem a psicologia humanista,
comportamental, várias linhas de abordagem. Geralmente não. Por via de regra, a psicologia ela é uma abordagem comportamental. A psicanálise é uma abordagem analítica, completamente diferente. Depois, se vocês quiserem, coloquem no cards, eu faço um vídeo explicando as diferentes abordagens da psicologia e da psicanálise de uma vez por todas. Sem essa conversa de hater psicólogo, é porque um faz 2 anos. Como é que você vai deixar sua vida na mão de um profissional que só fez 2 anos de terapia? Larga a mão de ser safado, de ser hater, tá bom? Psicanálise é um estudo profundo, são mais de 400 horas teóricas, com mais de 60 horas de análise pessoal, com mais de 60 horas de supervisão. Aqui no Instituto Lacerda nós estamos abrindo uma turma em fevereiro, presencial, agora aos sábados de manhã, em psicanálise, que vão ser 3 anos de formação com 800 horas de carga teórica. Gente, não é pouca coisa não. Se você for ver, a psicologia está muito mais aquém no estudo da prática analítica. Nós não vamos estudar a prática da psicanálise forense, porque a prática da psicanálise jurídica, isso aí não é o foco nosso. O nosso foco é consultório, é divã, é sujar as mãos com a miséria, com as questões dos nossos pacientes. O prazer, o gozo do analista está na miséria, em sujar as mãos com a miséria, com a angústia dos seus pacientes, ok? Bom, o segundo equívoco na escolha de um terapeuta é esperar que os seus problemas se resolvam apenas ir na terapia. E por incrível que pareça, acontece isso aqui. Elisângela, só tem a teoria, é isso mesmo, Elisângela. Exatamente. Nós precisamos, na psicanálise, ter a prática. A prática é fundamental. Okay? Na verdade, o psicanalista ele é forjado no set analítico, no chão do consultório. Lá na teoria, a gente teoriza, a gente faz supervisão, mas é na prática que se forja o psicanalista, tá bom? Bom, então, o segundo equívoco é esperar que os seus problemas se resolvam apenas em ir. Okay? E por incrível que pareça, acontece isso. O paciente ele vai na consulta e acha que em apenas ir ali, conversar, bater um papo, falar do dia, como foi a semana, vai resolver os seus problemas. Ok? E não é assim. A hora da terapia é apenas o início do processo terapêutico. A terapia ela começa no dia da consulta. Só que você continua na sua casa o resto da semana, até a próxima consulta. Porque na terapia, onde o psicanalista vai levantar questões, vai levantar elaborações, vai frustrar o seu paciente, vai trazer angústia para o seu paciente e vai mandar embora para casa. E aí, lá na casa, quando ele vai embora, quando ele monta no carro, que ele vai já indo para casa, ele vai com a mente trabalhando aquele assunto. Aí ele vai para casa tomando banho, pensando naquele assunto. Ele vai ao jantar pensando naquele assunto. Ele vai trabalhar no dia seguinte pensando e vai elaborando o resto da semana sobre aquilo tratado. Então, a hora da terapia é o primeiro momento. A terapia, ela continua ao longo da semana toda, você com a sua mente, com suas elaborações. E aí é onde vai surgindo insights, transformações, reflexões, por aí afora. Ok? E uma coisa importante a ser colocada é que nesse pensamento de que você apenas indo na terapia vai resolver os seus problemas, é um grande equívoco porque os seus problemas começam a ser resolvidos quando você chega no ponto de basta. O que é o ponto de basta? É aquele ponto onde você diz, chega, não aguento mais.
Eu aguentei até aqui, eu suportei esta dor, eu suportei este problema até aqui. Chega, não dou mais conta disso. Quando você chega no ponto de basta, é onde começa o start para a transformação dos seus problemas. Ok? E é um momento, é o quê? Onde você vai para a terapia e ali não é apenas um bate-papo, não é apenas o ato de ir na terapia, mas é ser angustiado, é ser confrontado, é o terapeuta devolver elaborações para você, pensamentos para você, refletir sobre aquele modo operante que você está agindo, que está agindo em você. Ok? Então, muitas vezes o paciente ele vai de uma forma passiva, achando que só indo lá e batendo papo vai resolver, mas quando é confrontado e quando percebe que ele vai ter que ter uma proatividade diante dele mesmo, ele toma um susto, fala, pera, eu imaginei que era assim. Que isso acontece muito. Essa nuance entre um paciente que sai de uma consulta de um psicólogo e entra na consulta de um psicanalista. Ok? A consulta de um psicólogo, o paciente ele sai assim, ó, uau, empoderado, ele sai ali batendo no peito, eu vou conseguir, se sentindo maravilhoso, porque o psicólogo ele ergue a pessoa para cima, dá um alto astral, ele fala, vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou mudar essa cadeira de lugar, vou mudar aquele imóvel, vou separar dele, vou arrumar outro, vou comprar outro carro e vou... O psicanalista não. O psicanalista vai angustiar o paciente, vai fazer ele sair de lá assim, ó, cabisbaixo. Ele sai de lá pensando, eu sou que nem aquele meme, né? Tem aquele meme, eu sou um miserável. Okay? E aí esta reflexão sobre si mesmo, trazendo um verdadeiro insight sobre si mesmo, se enxergando sem falsos selfies, ok? Ele vai aí conseguir fazer transformações honestas. E muitas vezes os pensamentos de mudanças que ele tinha, ele abandona. Quantas vezes os pacientes chegavam no meu consultório e diziam, olha, eu vou me separar do meu marido. E eu ali, em 2, 3 sessões de terapia, só levantando questionamentos e trazendo certas angústias, ele abandona. Ela abandona este pensamento e fala, não, olha, realmente o problema sou eu. Não é o meu marido, não é minha esposa. Quantos? Ok? Por quê? Porque você traz uma reflexão, você traz essa elaboração, você traz essa angústia. A psicanálise, ela vive de explorar os conteúdos recalcados do inconsciente. É o que gera movimento na sua vida, que está gerando sintomas na sua vida. Ok? Existe um grande problema também, é que você é da pessoa tentar arrumar um terapeuta para outra pessoa, né? Acontece muito isso, ok? Eu vou arrumar um terapeuta para fulano. Ao invés de indicar o terapeuta para fulano, não, liga, quer marcar hora, consulta, como se fosse o fulano, né? Acontece muito com mães e filhos, né? Eu vou marcar para o meu filho. Às vezes o filho já é um marmanjo. Vou marcar para ele precisa de um terapeuta. Não é assim que funciona. Desista, abandone essa ideia. Se ele não for capaz de si mesmo, de pegar o telefone e marcar, não espere que ele vá para uma consulta. Ele não vai. Ok? Bom, e para encerrar, recapitulando aqui, 3 equívocos. Estamos falando aqui de como escolher um bom terapeuta. E será que existe uma modalidade, um estilo de terapeuta que todo mundo gosta? Okay? Então nós estamos vendo os equívocos, né? E falamos o quê? Que aquele que busca ter um amigo como terapeuta precisa de terapia. E se seu terapeuta é bonzinho com você, abandona ele, porque ele provavelmente não está produzindo resultados adequados para você. Tá? Então falamos de 3 equívocos. O primeiro equívoco é imaginar que você vai acertar o seu terapeuta de primeira. Tá? Muito provavelmente você vai errar, você vai encontrar uma pessoa que não é tão bacana, troca de terapeuta, até você achar aquele que faz sentido com você, que te angustia, mas também te acolhe,
que não passa a mão na cabeça, mas também não fica te oprimindo todo o tempo, é equilibrado, né? O segundo equívoco é esperar que apenas em ir vai resolver os seus problemas. Não, vai precisar de uma atitude proativa sua, de olhar para dentro de si e meter a mão na massa, ok? Desse ponto de basta. E o terceiro equívoco é esperar. E aí a gente volta ao ponto, é esperar que o seu terapeuta seja seu amigo. Este é um problema, porque tem muitos terapeutas que entram neste engodo, neste erro, e se tornam amigo. Começam a atender pacientes, conversar com pacientes pelo WhatsApp, fora do horário de atendimento. E pacientes se penduram em seus psicanalistas, em qualquer problema, pergunta, o que eu faço? Que faço aquilo, que eu faço aquilo outro, está acontecendo isso. E o terapeuta, louco, fica respondendo. Ok? Não! Você quer arrumar um bom terapeuta para você? Arrume um que não seja seu amigo. Em que sentido? Em que o terapeuta está engajado em não ser amigo seu. Que não vai ficar passando a mão na tua cabeça, que não vai ficar respondendo as suas mensagens, fora de hora de atendimento. Ai, mas aí é ruim. É isso que é terapia. Você vai aprender a se conter, você vai aprender a se segurar, você vai aprender a esperar a hora da terapia, você vai aprender a ter calma, você vai aprender. É para isso que você está fazendo terapia, para se moldar. E não o terapeuta moldar-se a você. Ok? E, ganhei um coraçãozinho aqui, até que enfim, obrigado pelo coraçãozinho. Manda mais coraçõezinhos aí, que bacana, que vocês estão gostando. Então, gente, o terapeuta, ele não está lá para ser seu amigo, pelo contrário, ele está ali para angustiar você, ele está ali... Por que eu falo tanto de angústia, de angústia, de angústia, de angústia? Porque as pessoas querem alguém bonzinho que passa a mão na cabeça, que põe no braço e acolhe, e isso não produz mudança. Né? Jesus dizia isso na Bíblia, ele dizia, olha, muito mais proveitoso é numa festa, num velório, do que numa festa de aniversário, de casamento. Porque no velório que produz reflexão. Okay? E o terapeuta, ele precisa produzir reflexão para o seu paciente. Você acolhe, mas também angustia. É meio que morde e assopra. Então, a angústia, ela é importante. Tá? E o paciente, ele precisa suportar esta angústia. Numa consulta que o terapeuta ele angustia numa questão sua, se ele suportar e for na próxima consulta, ele vai ter um ganho muito grande, porque na outra consulta ele vai ser acolhido por esse... Ele já vai esperando uma outra marretada na cabeça, mas daí o terapeuta acolhe. Olha que manejo de amor esse. Ok? E a psicanálise, ela é uma linguagem de amor. Okay? De atender os seus pacientes, de ouvir o seu paciente com carinho, ouvir o seu paciente com atenção, mas não ter dó, não ter medo de tocar nas feridas, de angustiar, de falar o que ele não quer ouvir. Ok? Porque tem muitas pessoas que são seus amigos, que são seus parentes, que sabem o que você precisa mudar, mas não tem medo às vezes de falar para você. E o psicanalista não pode se ater com esses detalhes, com esses medos à toa. Né? Eles têm que estar destemidos. Se você for abandonar, se abandone. Mas eu vou falar o que você precisa ouvir. Okay? Esse trabalho terapêutico é doloroso, mas também é muito prazeroso para o paciente e produz mudanças. Ok? Pois bem, obrigado a todos até aqui. Eu gosto de fazer lives rápidas. Por que eu gosto de fazer lives rápidas? Porque eu mesmo não tenho paciência de ficar vendo lives longas, lives de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não assisto, gente.
Mas eu acredito que uma live de meia hora, na hora do almoço, do intervalo, todo mundo gosta de assistir um pouquinho. Então, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Vocês que estão no YouTube também, obrigado por me acompanharem até aqui. Me sigam no YouTube, aperte o sininho, se inscreva ali no meu canal, Instituto Lacerda. No meu canal do Instagram, me segue aqui também no Instagram. E vamos espalhar todos os dias aqui. Eu estou com um compromisso, trazer conteúdos novos para vocês. E amanhã eu vou falar para vocês a diferença entre um psicanalista e um psicólogo. No próximo vídeo. Quais são? E eu vou falar mesmo. Alguém me segure. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.